A pergunta de hoje é: como saber se meu imóvel será registrado? Eu serei dono do imóvel? Boa tarde, eu sou Bruno Godoy, sou seu advogado e vou lhe explicar como funciona o processo de qualificação notarial nos cartórios. Como alguém fica dono de imóvel? Essa é a primeira pergunta, a fundamental. Pelo registro no cartório de imóveis, de registro de imóveis. Isso está previsto no artigo 1229 e 1245 do Código Civil. Agora, nós precisamos saber como é que alguém se torna proprietário do imóvel. Como alguém consegue aquele registro? O seu nome tem que estar escrito lá na matrícula do imóvel. Mas como você faz para chegar lá? No Brasil, nós temos um sistema no qual você assina um documento prévio ao registro, que o principal deles é o previsto no 108 do Código Civil, para todos os imóveis que não sejam financiados e que tenham valor acima de 30 salários mínimos, que é a escritura pública. O que é a escritura pública? É um documento assinado pelo vendedor e pelo comprador do imóvel no cartório de notas, previamente à entrada no registro de imóveis. São dois cartórios, o cartório de notas e o cartório de imóveis. Existem outros tipos de documentos que podem ser utilizados? Sim, existem. No caso de imóveis financiados do Sistema Financeiro da Habitação, o contrato assinado pelo banco, pela legislação específica do Código do Sistema Financeiro de Habitação, dá acesso ao registro. Outra forma, o contrato social da empresa também dá acesso ao registro para se transferir o imóvel para a pessoa jurídica, para a empresa, cooperativa, entidade assistencial, que transfira a propriedade. Esse sistema se chama título e módulo. E modo. O que é título? Título é o documento prévio, principalmente escritura pública no cartório de notas. E modo é o registro em si. Que nós temos um sistema de duas fases: o documento prévio e o registro no cartório. Chegou agora, nós temos que entender o seguinte: chegou um documento para registrar. O que o cartório faz quando chega um documento para registrar? Existe um procedimento denominado qualificação notarial. O que é a qualificação notarial? A qualificação notarial é o procedimento que o cartório de registro de imóveis faz no documento para ver se pode registrar ou não aquele documento, se aquele documento dá acesso à matrícula do imóvel, né? Permite que o imóvel seja transferido para o nome dele. E por que é tão importante assim uma pessoa comum saber? Para você ter certeza e garantia de que vai ser registrado. Você precisa evitar uma enorme dor de cabeça do cartório eventualmente não registrar, você não ser dono e ter uma dor de cabeça enorme para vender, para defender a posse, para fazer financiamento, para eventualmente hipotecar o imóvel, né? Fazer um financiamento usando ele como garantia. E não se esqueça, só registra quem é dono. Vamos lá? O primeiro aspecto é o exame da certidão de matrícula. Todo imóvel que está registrado no cartório possui uma certidão de matrícula. O que é isso? A lista sequencial dos diversos fatos pertinentes relativos ao imóvel, compras e vendas, heranças, doações, casamento, divórcio dos proprietários, desapropriação, penhoras,
leilões, arrematação, etc. Uma série aí de procedimentos, toda a história, a capivara toda, falando de forma informal, a capivara toda. Pegamos, a primeira coisa o primeiro passo da qualificação registral é essa análise da matrícula. O segundo problema, que aqui se define como contraditório, o que é e que se define como contraditório? Se, eventualmente, você tem vários documentos pedindo a propriedade ao mesmo tempo. E isso é, infelizmente, um golpe relativamente frequente. Uma forma de estelionato, um crime, que é o vendedor assinar várias escrituras públicas para receber várias vezes o valor do imóvel. O imóvel vale 500 mil, em vez de receber 500 mil do primeiro comprador e aí registrar, o vendedor é um 171 estelionatário, ele vende para 5 pessoas o mesmo imóvel. Aí vem cinco escrituras públicas. E aí você tem que analisar o contraditório. Normalmente, esse conflito de escrituras públicas se resolve como? O primeiro proprietário, a primeira escritura pública é registrada. E aí nós temos o procedimento de verificação da autenticidade da escritura pública, né? Tabelião, data, livros, folhas. O sinal público, o que é a verificação de sinal público? As escrituras públicas têm a assinatura do respectivo título oficial do registro de notas, do notário. E aí, se for de outra cidade, é necessário fazer o que chama de reconhecimento de sinal público, que é o reconhecimento da firma. E, é claro, cobrar uma taxa. Pega no banco de dados do cartório, você tem o banco de dados de todos os tabeliães, e aí se verifica se a assinatura do tabelião bate com a assinatura que está no banco de dados. E aí nós temos a análise e verificação de escrituras públicas de outros lugares. Se você tem todo o teor, os ônus e as ações, a certidão da matrícula normalmente se aceita a última de 30 dias. Por que isso? Porque pode ter ocorrido alguma mudança na propriedade depois disso. Aí vamos às partes. Os vendedores são proprietários? Eles estão qualificados com o nome completo? Há necessidade de correção? O estado civil é o que consta no registro? O cônjuge é o que consta na matrícula? Precisa averbar a certidão de casamento? O que é averbar? Se as partes casaram-se ou divorciaram-se, o estado civil tem que bater com o que está na matrícula. E aí nós temos aqui nós temos no item 13, nós temos a necessidade de averbação da certidão de casamento dos vendedores, se não constar o nome do cônjuge ou regime de bens, ou se na escritura há uma divergência aí entre ele vir como casado e estiver como solteiro na certidão. Pacto antenupcial. Pacto antenupcial é o quê? É um acordo entre as partes, entre marido e mulher, dizendo que alterando o regime de bens do casamento, alterando a disciplina dos bens do casamento, né? O regime padrão da lei é o da comunhão parcial de bens, porém, e até 26 de dezembro de 77 era a comunhão universal de bens. Agora, se o casal deseja outro tipo de regime que não seja esse, que seja um regime diferenciado, é necessário o pacto antenupcial. E esse registro do pacto antenupcial tem que ser em 2 lugares ao mesmo tempo. É preciso fazer no livro auxiliar do cartório de registro de imóveis e também nos imóveis, nas matrículas de todos os imóveis das partes, né? Se
Se estiver pendente, tudo isso tem que ser averbado, regularizado, bonitinho, senão vai dar problema. Segunda coisa, nós temos que verificar a outorga do cônjuge. O que é a outorga do cônjuge? Por isso, a primeira coisa, alguém me pergunta, doutor, eu vou comprar um imóvel, que cuidados eu tenho que tomar? O vendedor é casado ou não? Ou é separado, é viúvo? Por quê? Porque se for casado, a não ser que seja no regime de separação convencional de bens, é necessário a autorização do cônjuge. O cônjuge tem que assinar. E, no caso da união estável, a mesma coisa, desde que seja essa união estável esteja devidamente registrada seja devidamente registrada com escritura pública e com a devida averbação nos imóveis também, que ela tem que ser registrada aí, averbada. É necessário a outorga ou anuência no regime de comunhão de bens, regime de comunhão parcial de bens, separação obrigatória de bens. O que é separação obrigatória de bens? É quando a lei exige a separação dos bens. Isso ocorre quando o casal, um dos cônjuges do casal tem mais de 70 anos, ou então um dos cônjuges é viúvo e ainda não foi feito o inventário antes do casamento. E aí nós temos o que chama casamento com condição suspensiva, no qual você tem a separação obrigatória dos bens. E aí nós temos a separação obrigatória, participação final nos aquestos, que é um regime de casamento diferenciado, pouco frequente, né? E aí nós temos as exceções das leis, separação convencional de bens, e também, caso caso haja essa necessidade de outorga, tem que aparecer na venda como transmitente ou como anuente. Né? Transmitente, se ele for proprietário, anuente, se for apenas dar a autorização. Se há uma informação da união estável que deve estar devidamente registrada e averbada por meio de escritura pública. Se o vendedor for menor, incapaz, interditado ou espólio, é necessário o alvará judicial autorizando a venda. Normalmente, pessoas que não têm plena capacidade precisam de alvará judicial, não podem fazer doações. Todos os dados de qualificação, a intervenientes ou anuente. Questão de procuração. Eu já mostrei aqui um vídeo referente à questão da procuração. Precisa ser procuração pública, emitida por cartório de notas, separadamente, tem que estar em vigor e tem que ser procuração específica para a negociação, autorizando a negociação. Não pode ser uma negociação de plenos poderes, porque, como já previsto pelo STJ, procurações que dão plenos poderes dão poderes genéricos de administração e não poderes de disposição. Nós temos aqui a identificação e a descrição do imóvel são aqueles que estão contados na matrícula, se há necessidade de mudar número da rua, número do contribuinte, número de IPTU, que muitas vezes você tem aquela matrícula que está lá há 40 anos e a rua mudou há 10 anos e ainda está lá no nome antigo da rua. Isso acontece muito. Se as construções e benfeitorias estão corretamente averbadas, e aí nós temos certidão de demolição, ou CND do INSS, porque para você demolir uma obra tem que ter autorização de demolição, para construir precisa do alvará de construção, e para
ser averbada definitivamente como outra construção, precisa ou do memorial de incorporação ou da autorização de obra pronta, também denominada como habite-se da prefeitura. Questões referentes a loteamento, né? Se o loteamento foi devidamente registrado, recebeu licenciamento, aqui temos algumas informações específicas referentes a imóveis rurais, né? O CCIR é a situação de cadastro do imóvel rural no INCRA, né? Área total, módulo fiscal. E é necessário também o número de identificação da Receita Federal. Todo imóvel rural tem o número de identificação da Receita Federal. E o terceiro passo é que seja feito o georreferenciamento. O que é isso? Uma foto de satélite feita aí por um profissional agrimensor, dando exatamente os limites do terreno. Normalmente, terrenos rurais são obrigados a fazer o georreferenciamento na hora da transmissão, a não ser que isso já tenha sido feito recentemente. Pergunta se precisa do RNE, né, no registro do livro do estrangeiro. Isso ocorre por causa da proibição de compra de terra, se não me engano, é 100 quilômetros de fronteira, né? Aí nós temos os ônus e gravames, hipoteca, penhora, usufruto, arrolamento fiscal. E aí nós verificamos se existe algum ônus impeditivo de alienação, né? Uma penhora em execução fiscal, uma cláusula de inalienabilidade, uma cédula rural, hipoteca, uma averbação de indisponibilidade impedindo a negociação. Existe um requerimento para cancelamento desse ônus? Existe anuência? Aí nós temos os elementos do negócio jurídico, né? Se o preço do imóvel foi fixado em moeda nacional, porque não podem haver negociações em moeda estrangeira no cartório, né? Mesmo que seja entre as partes. Aqui nós temos declarações previdenciárias. Por quê? Porque se o imóvel está em construção, para que seja completada a construção, tem que ser demonstrada a CND, né? A CND é o documento que informa a propriedade, que informa aí a regularidade do INSS da construção, né? Os proprietários da obra têm que pagar o INSS dos trabalhadores. A quitação do ITBI, por quê? Porque o cartório serve como fiscal do ITBI, né? A lei determina que o cartório não permita passar o ITBI, o imóvel sem o ITBI. A jurisprudência recentemente perguntou: quando é obrigatório o ITBI? O ITBI é obrigatório somente no momento do registro, não necessariamente no momento da escritura pública, né? A necessidade de certidão negativa da prefeitura, né? Na legislação municipal. Normalmente, no estado de São Paulo, todos os municípios praticamente exigem. As certidões de feitos ajuizados, né? Toda essa parte de ajuizamento é fundamental, né? Na avaliação prévia da compra do imóvel. Tudo isso é absolutamente essencial. Isso não se pode brincar com isso. E se for para questões de condomínio, a declaração de inexistência de débitos condominiais, no caso de imóveis rurais, o ITR está pago. No caso de imóveis urbanos, o IPTU está quitado.
os emolumentos devem ser cobrados com base no valor da negociação, né? No valor efetivamente negociado ou o valor da base de cálculo do ITBI do imóvel. Aqui existe uma certa jurisprudência. Isso ocorre muito em imóveis que foram negociados com valor abaixo da base de cálculo do ITBI. Isso acontece? Sim, isso acontece muito, principalmente quando se compra imóveis dilapidados, né, o que se chama em inglês o upper fixer, com a finalidade de reformar, consertar e vender depois a um preço maior, ou alugá-lo ou trabalhar com ele. E aí existe toda uma jurisprudência dizendo que você pode ser os emolumentos e o valor do ITBI devem ser no valor do negócio, mesmo que seja inferior. Mas isso não está aqui no cartório. Tudo isso precisa ser judicializado. Né? Se o imóvel está na matrícula convencional dele, né? Como eu disse para você, o artigo 108 do Código Civil, né, que diz que é necessária a escritura pública para acima de 30 salários mínimos, é meio incomum, mas se o imóvel for negociado a menos de 30 salários mínimos, aí é necessário juntar o IPTU, pegar o instrumento particular, né? Alvarás, que falamos aqui de pessoas que não, para pessoas que não são plenamente capazes, né? Tutores, imóveis pertencendo a pessoas que possuem tutores, curadores, pessoas interditadas, menores de idade e etc. Declaração da Previdência e do INSS e Receita Federal. No caso de venda de unidade autônoma de condomínio, apartamentos, né? Apartamentos e casas de condomínio, deve ter havido memorial de incorporação. O que é o memorial de incorporação? É o registro integral da descrição do condomínio e do pedido para dividir as matrículas em várias partes, né? Em várias possibilidades aí em várias partes para futura divisão em unidades condominiais autônomas. A incorporação foi devidamente registrada, temos o habite do edifício. Tem um outro vídeo que eu coloquei aqui referente à dica para imóveis na planta, que eu disse para vocês que deve ser verificada a matrícula do terreno, juntamente com o memorial de incorporação. O imóvel está na planta, ainda as unidades individuais ainda não possuem o registro individual, as matrículas de registro individuais dos apartamentos posteriores, mas já tem que estar com o memorial de incorporação tudo pronto, bonitinho, certinho. Venda de imóvel em condomínio ordinário significa aqui que não é condomínio edilício, é acordo entre as partes, né? Que o imóvel pertence a várias pessoas ao mesmo tempo, por isso condomínio ordinário. Aqui nós temos a cessão de direitos. O que é cessão de direitos hereditários? Ocorre muitas vezes inventários. O que acontece? Os herdeiros não querem vender logo o imóvel, eles não querem esperar o imóvel estar bonitinho, dividido entre os herdeiros para vender. Eles querem vender agora. Como isso pode ser feito? Por meio de uma escritura pública de cessão de direitos hereditários. No meio do inventário, os herdeiros concordam em vender para um terceiro ou vender entre si. Existe aí uma necessidade de anuência, né?
porque nós temos aqui uma preferência legal obrigando os condomínios, os herdeiros a, se quiserem, eles podem comprar os direitos hereditários uns dos outros antes de um terceiro, né? Aqui nós temos a questão da compra e venda com doação de numerário, venda e compra bipartida. É isso. Estes são os elementos principais do processo de qualificação notarial, né? Isso serve para garantir o quê? Que esse imóvel vai ser meu. Esse imóvel vai ser meu? Eu não sei. Com base nisso, a gente pode fazer uma avaliação prévia. Todos os requisitos foram cumpridos na negociação imobiliária? Se sim, então nós teremos certeza que vai ser registrado. Com isso, nós terminamos esse vídeo agradecendo sempre a douta e qualificada audiência. Muito boa tarde.